Nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo. Nem tampouco o homem. Mas a água tem memória. Ainda não havia colocado a primeira pedra, eu já estava aqui. Foi o primeiro caminho, a primeira estrada. Guardo memórias e carrego história. Sou sangue que corre no coração da Amazônia. Sou costura da cidade, que bordou o encontro de culturas e de saberes e de luta. Sou testemunha e sou parte. As minhas margens vi a cidade nascer com Mairi e crescer Belém. A minha mãe, ela é de Cametá, os pais dela vieram para Belém nessa perspectiva, né, de venda, de oportunidades, então eles vieram direto para a Vila da Barca. Nós moramos na passagem Cametá, que tem esse nome por conta dos moradores, né, que vieram de Cametá. Então, no processo de formação da comunidade, ele é muito dessas áreas de outros municípios, Barcarena, Baitetuba, Cametá. E aí a gente já tem... A comunidade tem aproximadamente 100 anos de história, né? 100 anos de vida. E aí tem algumas histórias. Algumas pessoas dizem que ela foi formada a partir de uma embarcação que afundou e as pessoas começaram a ocupar a área. Outra história é que vem essas pessoas fazer a venda num ver-o-peso. E aí, como era uma viagem bem distante, né? Para voltar para os municípios, eles acabavam adormecendo nessa área. E aí foram formando as casas, as famílias, e assim surge a Vila da Barca. Quando o projeto veio, eu ainda era adolescente, em 2002, as pessoas vieram para fazer um mapeamento e dizer que o nome do projeto era Palafita Zero, com essa ideia de garantir que a gente tivesse acesso a algumas questões, né? A água, o esgoto tratado e uma estrutura de moradia diferente que a gente tinha. Teve um primeiro momento que eles entregaram parte desse projeto de moradia. Então o projeto foi dividido em 3 etapas, etapa 1, 2 e 3. A gente acabou sendo remanejado logo de início para a obra poder dar continuidade, né? No dia do sorteio, para saber quem iria ser contemplado, muitas pessoas que já morreram, né? Foram os netos, os filhos que foram receber. Ao mesmo tempo que eu presenciei as pessoas bem antigas, né? Vibrando, chorando, sabe? De emoção. E naquele momento foi uma mistura de emoção. De ficar feliz, de ficar triste, porque algumas pessoas esperaram tanto e não conseguiram, né? Meu avô foi um desse, meu avô faleceu e aí não conseguiu ter acesso à casa dele. E também ficar triste porque, infelizmente, o projeto não foi concluído. Era muito difícil separar rio, a clareira do quintal da casa
da roça, da mata, tudo isso era muito integrado e essa é uma maneira que a nossa população tem de se estabelecer no território, com muita proximidade com a água, né, com tipologias adaptadas. E a gente aqui passou a desejar fazer, inclusive na periferia, uma cidade que não tem espaço para nada disso. Nós precisávamos ter uma gestão de desocupação do solo que compreendesse como que era a lógica de viver na Amazônia, com pequenas aglomerações e deixando o espaço da natureza. O nosso caminho talvez fosse aprender com essa população nativa daqui a respeitar o espaço da natureza. Então, essa coisa que a gente chama de periferia, ela podia ser muito diferente, a começar se a gente tivesse deixado as pessoas viverem no território em que elas sabiam viver. Essa inteligência a gente perdeu porque a gente comprou um pacote pronto da Europa de que cidade era para ser daquela forma, digamos assim, contínua e cidade era o artificial contra o natural. A gente comprou uma série de dicotomias que não nos pertencem. A minha casa é a primeira casa do conjunto, logo na entrada. Então a gente foi uma das primeiras mesmo beneficiadas. Hoje eu estou num local que é um local, né, que tem uma qualidade muito melhor de saneamento básico, né, de infraestrutura, questões também da questão do ambiente, né, que a gente se vive. A questão da violência também melhorou muito e a gente percebe que é fundamental ter isso. A notícia da COP em Belém foi maravilhosa, né? A COP é uma oportunidade incrível para a gente, quanto ativista, né? Fazer várias situações e tentar melhorar o nosso planeta, porque o nosso objetivo é esse, né? Melhorar o todo, né? A gente não pensa só na gente, né? Aí a gente pensa, a COP chega a Belém, os movimentos sociais vão estar, vai ser uma oportunidade aqui para Belém, vai gerar renda para todo mundo, para a comunidade toda. Aí vem o governo do estado e começa a fazer situações sem conversas com as comunidades. Na minha opinião, hoje, a COP virou uma situação que é problema para a gente, porque ela não vem para tentar resolver alguns problemas, né? Pelo contrário, ela está vendo um grande problema, porque eu acho que a questão de como o governador seguiu as negociações dele acabou atrapalhando a COP. Hoje eu culpo o governador pela questão de como ele está tratando a COP, porque a COP é um movimento maravilhoso para a cidade. A gente está aqui na Vila da Barca e esse recado é urgente para vocês. A gente está vivendo agora um conflito dentro do território. O dono dessa empresa aqui, que também é dono desse terreno, fechou a rua aqui, um pedaço da rua que dá acesso a essa parte da comunidade. Eles fecharam, alegando que esse terreno é deles, alegando que essa rua, na verdade, é deles. Essa rua existe há mais de 30 anos. O terreno está abandonado há mais de 20 anos. E aí agora eles estão nesse momento. No primeiro momento eu estou aqui na frente da minha casa e começo a fechar o espaço. Aí já faço a primeira reclamação porque eles estão fechando o espaço, né? Aí falo que é para segurança de alguma coisa que vai acontecer aqui que vai beneficiar a comunidade. Quando vai passando o tempo, vai passando, já começa a chegar máquinas, já começa a chegar, aparece o nome, Estação de Tratamento do Esgoto da DOCA. Aí como assim? Vamos receber literalmente a merda da DOCA? Aí no primeiro momento a gente começa a se unir, as lideranças, a Suane Barreirinha e a Inês Medeiros fazem um vídeo, que ele viraliza o vídeo, fazendo essa denúncia. No outro dia o governo manda trocar o nome. Para eles, o Parque Linear. Para nós, estaremos recebendo nada mais do que o cocô da DOCA. Estamos na comunidade da Vila da Barca, onde há mais de 100 anos resistimos para se manter nesse território, mas décadas e décadas depois a gente sempre é atacado de alguma forma. E dessa vez a gente está sendo atacado com os dejetos que virão da área nobre de Belém. Aí quando chegam as informações do que seria uma bomba submersa, não sei quantos metros, também ficou com muita dúvida.
Mas quando chega um nome mesmo, que seria estação de tratamento da DOCA, e que a Vila da Barca não seria beneficiada, então o local que a gente está, onde a obra está bem do lado, nosso esgoto não iria para esse local. Então a gente entende isso e pede uma audiência pública. Já que ele não atende a gente, pede uma audiência pública com todos os órgãos do governo, do estado, responsável pela obra, da prefeitura, e todo mundo vem, é explicado para a gente o que é, né? Nesse momento que é explicado, a comunidade já entende que a gente não vai ser beneficiada. E aí a gente fez vários questionamentos, né? Vocês têm conhecimento que a estação de tratamento que atenderia o projeto habitacional que já foi entregue não está funcionando? Sim. O que foi feito? Nada. Aí vocês vão trazer um esgotamento sanitário de uma área, né, que a gente observa que tem um processo de melhoria, as pessoas que estão lá têm uma área bem melhor estruturada que a nossa e não atende à comunidade. É isso, né? É ignorar as nossas necessidades, é ignorar que a comunidade está aqui e precisa, né, ser enxergada e precisa ter esse direito. O governo do estado tinha duas opções, né, com essas obras. Atender às necessidades da Vila da Barca, né, a obra de moradia, ela era mais barata do que a obra do Parque Linear da DOCA, e eles optaram, né, por fazer uma obra para os estrangeiros. E aí eu falo da minha realidade enquanto pessoa da periferia, né? Quantas vezes eu vou conseguir acessar com tranquilidade, acessar mesmo para consumir algo dentro da estação das docas? Nenhuma, né? Porque fica fora da minha realidade. E, infelizmente, são várias as periferias que passam pela mesma dificuldade. Assim como as águas de um rio, o tempo corre sem parar. O tempo passa, o mundo muda. Tem quem chame isso de progresso? Acho que Belém tem 3 grandes momentos de urbanização. Lá atrás, né, tem a fundação, mas o século XVIII é um momento muito importante, é a chamada época pombalina. Portugal meio que sonhou, em algum momento, transferir até o Império Português para a Amazônia. E aí construíram aqueles grandes palácios, o Palácio do Governo atual, né, que era hoje o Museu do Estado do Pará, muitos desses templos, grandes casarões do centro, é ali desse chamada época pombalina. Foi um período de grande movimentação econômica, o cacau é o grande produto de exportação, há uma integração da Amazônia no mercado internacional via Portugal. Um outro momento é o que nós chamamos de Belle Époque, mais ou menos 60 anos de desenvolvimento econômico por conta da borracha. E o urbanismo se fez muito presente. Então, essa cidade que a gente conhece, a cidade da Belle Époque, o centro comercial, foi construído um grande teatro, foi construído asilo, foi construído hospitais, bombeiros, equipamentos todos de que uma cidade moderna precisava. Muito com cara de Europa. Essa nostalgia que a gente tem da Belle Époque é um pouco daí. E o outro momento é a Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, a Primeira Guerra coincide com a decadência, o período de diminuição, né, da produção da borracha. E a borracha que, na década de 1890, respondia por quase a totalidade do que se produzia no planeta, passa a 25%. E em 1925, a 5% só. Toda a ideia de urbanização,
saneamento, arborização, que é um tópico que é importante ser falado, a cidade como um todo. Com a queda aí da borracha, a Primeira Guerra Mundial, isso desaparece. E ainda há pouco eu estava pensando, refletindo sobre a minha infância no Marajó. Foi uma infância assim muito rica. Foi criança de correr, subir na árvore, tomar banho no rio. Quando eu me mudei para cá, para Belém, eu cheguei aqui que eu me deparei com a realidade, a falta de saneamento básico, né? Ver as crianças brincando e a poça de lama, a poça da chuva, ser a diversão para aquela criança, né? E a gente passar no centro e ver todo o tempo uma obra acontecendo e na periferia não. As crianças que passavam para a escola aqui passavam por um lixão que há mais de 30 anos tinha próximo aqui essa ponte. Isso me incomodava muito e eu comecei a chamar a imprensa, né, a mobilizar a comunidade, procurar os órgãos competentes para mudar essa realidade, chamar a atenção, mostrar que nós estamos aqui, que aqui existe vida, que aqui existem pessoas que merecem respeito. Desde quando eu vim para cá, em 1998, que nós lutamos para essa transformação. Aqui que vocês estão vendo, isso aqui tudo era lama. Mas a gente sempre buscando, junto ao Ministério Público, aos órgãos públicos, aos governantes, independente de partido político, essa transformação de ter uma obra de macrodenagem para cá. Porque o Tucunduba foi pensado, mas o Lago Verde foi esquecido. Não entrou. Esse braço, ele não entrou na obra do Tucunduba. Foi planejado por nós, enquanto comunidade, em parceria com a Universidade Federal do Pará, um projeto socioambiental para preservar, para resgatar, né, os rios, porque assim como eu, muitas pessoas que moram aqui também são pessoas que vieram do interior, são pessoas descendentes de pessoas indígenas, né, são pessoas ribeirinhas, são pessoas quilombolas, e nós queremos manter vivo o rio. Nós fomos surpreendidos, né, com uma outra proposta do governador do estado, que nos encheu de esperança, porque a prefeitura tinha pouco recurso e a gente pensou, o governo vai poder fazer esse projeto, né, que era um projeto, que é um projeto incrível. O que nos está sendo nos apresentado é uma obra de concreto, né, em que serão tiradas muitas famílias, além daquilo que, ao nosso ver, mesmo leigo, é necessário. E isso nos causa muita tristeza, assim, tem causado muitas enfermidades em muitas famílias, né? Ansiedade, depressão, porque é um sonho que, de certa forma, hoje para nós está se tornando um pesadelo. Então a gente vê, por exemplo, num bairro como Nazaré, que a gente tem a maioria branca, a gente tem um acesso a saneamento básico muito mais adequado, né? E um bairro como a Terra Firme, onde a maioria é racializada, a população tem pouco acesso ao saneamento básico. O mercado imobiliário na cidade é que determina, né, para onde vão os resíduos, para onde vai, né, os danos das políticas ambientais, né, mal formuladas. Então, se existe, por exemplo, aqui em Belém, os espaços onde as cotas altimétricas são mais altas, né, esses bairros mais elevados, que são ocupados historicamente pela população mais abastada, esses lugares onde a terra vale mais, né, sofre menos dano ambiental. As baixadas onde as cotas altimétricas são mais baixas,
e onde existe risco de inundação, aquela terra ela é desvalorizada. Então, os riscos ambientais eles se deslocam mais facilmente para essas áreas. E até porque a população que reside nessas áreas que são mais vulneráveis ao risco, elas também têm pouco poder político, né? Pouco poder econômico. Então, por isso, não podem reivindicar obras com menos impactos ou que não haja, né, esses impactos ambientais, enfim, na sua vizinhança. E hoje a gente se depara com essa situação da grande maioria ter que sair. E para onde? Essa é a pergunta que nós fazemos todos os dias. Porque o governo diz que não tem espaço para construir. E a gente fala e põe. Por quê? Que não faz uma drenagem e não se constrói, como se construiu na Doca, prédios no Lago Verde. Um rio navegável. Por que que na Doca começou muito depois do que aqui no Lago Verde a obra? E lá tem dinheiro. Para Tamandaré tem recurso. E lá, as famílias que estão lá não são tratadas. E que bom que não são, porque nós não queremos que sejam tratadas. Lutamos para que as pessoas possam ter moradias dignas aqui no bairro da Terra Firme e não precisam ser expulsas das suas casas, né, separadas das suas famílias. Nós sonhamos e a nossa luta enquanto movimento social é para que, primeiramente, as pessoas, essa obra que é a nossa grande luta aqui no bairro da Terra Firme, se pense primeiro nas pessoas. Essa COP ela vem para discutir critérios objetivos para a adaptação a essa nova realidade das mudanças climáticas, aquecimento, intensificação de eventos, no nosso caso aqui chuva, em outros casos ciclone, enfim, tem uma opção de coisa acontecendo. E nós éramos aqui regidos pelos ritmos da natureza. A gente tinha os espaços para a água entrar, sair, a gente sabia muito bem como é que lidava com isso. Mas a gente sabe que ter transporte é bom, ter saneamento é bom, uma questão de bem viver. Mas que não precisa ser daquela forma como foi feita na cidade A, ou B ou C da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Então, a gente tem aqui um potencial para usar a criatividade enorme. E a gente podia incorporar todas essas demandas da natureza nessa nossa solução criativa. A gente perdeu o contato com isso e está achando que a dinamização das coisas econômica e a perspectiva de melhorar o sistema, a acessibilidade na cidade, são mais importantes do que a gente manter a temperatura controlada num tempo de mudanças climáticas. Sul, Sudeste brasileiro, a Brasília, né, os órgãos decisórios em Brasília ainda tratam a Amazônia como um lugar de experimentação. Um grande laboratório em que as políticas públicas são decididas longe daqui. Acho que a própria universidade, os intelectuais, professores, pesquisadores, não foram convidados para debater nada disso. É uma coisa imposta não só localmente, como também dos órgãos decisórios do país. E a gente tem uma trajetória disso. Os tempos mudam, mas a história se repete. Belém está mudando mais uma vez. A Belém que vocês vê será a minha Belém. Final do século XIX, 1897, assume a administração da cidade um maranhense chamado Antônio José de Lemos. E ele dizia que o estrangeiro tinha que chegar aqui, gostar da cidade,
né? Elogiar a cidade, não se sentir como se estivesse numa floresta perdido. Ele tinha que se sentir como se estivesse numa cidade europeia. Então tinha que ser bonito. Ele não pensava muito para os moradores locais, né? Embora sempre no relatório dele ele dizia que era para a população, mas evidentemente que ele queria agradar as pessoas vinculadas à economia da borracha, né? Os comerciantes, os financistas, os seringalhistas, né? Os exportadores, os importadores. Era essa camada que ele queria agradar com esse novo visual. Aí você me pergunta, e hoje, professora, o que é que a senhora está vendo? Outro dia eu vi um comentarista, que eu respeito muito, né? Dizendo que Belém estava tomando banho de loja, que seria uma nova Belle Époque, né? E aí eu fiquei pensando, é verdade, né? Tá tomando um banho de loja. A gente perguntou para a população, né, o que a população achava sobre a COP, né? Qual que seria o legado que a COP poderia deixar para a cidade. E muita gente dizia que não via que a COP iria beneficiar, né, as populações desses bairros periféricos. Realmente, quando a gente vê que os maiores investimentos em termos de saneamento, de infraestrutura, são esses parques lineares que estão sendo plantados na Doca, na Tamandaré, né? A gente vê assim que realmente não é prioridade em termos de saneamento, não seria uma prioridade para a cidade. Eu acho que a prioridade foi feita para as rotas onde as pessoas que vêm de fora, né, vão circular aqui no centro de Belém. Então, eu não vejo que esse investimento vai deixar um legado muito importante para a cidade em termos de infraestrutura e equipamento público, não. A não ser nesses locais mais centrais, onde já existe, né, investimento público de qualquer forma. A gente sempre escuta muito que o problema de Belém é o saneamento básico, que a gente precisa investir em infraestrutura e tudo mais. Aí eu fico pensando assim, em que momento isso vai se resolver? Quem é que vai se resolver? Quem é que vai resolver, no caso? Quem vai resolver esses problemas? A gente só fala sobre eles, fala quanto é difícil, mas ninguém manda uma proposta para frente. Eu sinto que todas essas obras que são feitas são mais para lucrar do que para trazer um benefício para a gente. Aqui a gente tem os problemas do esgoto, quase que ninguém tem fossa séptica, é tudo lançado direto no esgoto, tubo central, né? Vai direto para o rio. Se você vier num ponto de chuva forte, logo depois da chuva você vai ver que a Tamós vai no fundo, parte da Mundurucus vai no fundo. Aqui em casa chega a entrar água, às vezes, e nós estamos bem aqui na beira do rio, né? Então isso daqui é problema de saneamento mesmo. Essa rua, ela praticamente não tem o nível, né, para conseguir jogar água dentro do canal e nem lá na beira. Principalmente lá no rio, quando a maré está alta. Aí que a maré de lá encontra com a água que vai daqui. E aí ela não dá nível, aí não tem jeito. Vai no fundo. Eu acompanhei toda essa obra do portal, né? Eu tinha entre 10 anos por aí, eu acho que inaugurou em 2012 a obra, mas eu lembro muito bem de quando chegaram os caminhões, despejando areia, despejando terra. Assim, a gente era muito curioso para o que vinha, né? E eu lembro, a minha lembrança era os adultos. Assim, a aflição das pessoas que tinham sido removidas, muitas conversas, eu lembro de escutar muitas conversas sobre isso, sobre as pessoas não quererem sair das suas casas, sobre pessoas perdendo suas casas. Outros comentários também, assim, da população ansiando por esse lugar, né? Essa promessa de um paraíso que era o portal, era uma promessa, assim, de um lugar, nossa, agora finalmente vocês vão ter um espaço de lazer, vai ser acessível, vai ter quadros, vai ter isso e aquilo. Eu também lembro que quando ele inaugurou, uma das coisas muito
assim, que eu ouvia frequentemente aqui em casa, principalmente do meu pai, era essa questão do esgoto, que não era tratado, que todo o nosso esgoto ia direto para lá. Eu lembro que durante a obra, eles cavaram um buraco, assim, para colocar alguns tubos, e eu lembro do nosso esgoto passando, assim, todo o esgoto descendo das casas, sabe? No visual mudou, é bonito, é um lugar bom para citar, um lugar bom para assistir o pôr do sol e tudo mais, mas em relação à melhora da nossa condição de vida mesmo, assim, de quando a chuva bate a gente não ir mais pro fundo, isso não melhorou em nada, não mudou em nada a obra do portal. Porque há 2 anos atrás a gente não tinha a certeza de que a COP30 viria para Belém, né? A gente ainda era tudo muito especulativo, não tinha nada de confirmado, de concreto. E a gente vê que em certos locais a obra está passando como um rolo compressor por cima das pessoas também. Eu cito para vocês aqui um exemplo da Tamandaré, que eles estão fazendo um parque linear também na Tamandaré, idêntico ao que estão fazendo na Doca. E as pessoas que já estavam também há muitos anos ali naquela localidade precisaram sair remanejadas de lá. Aí sim a gente pode-se dizer que é toque de caixa. A obra é para amanhã, né? O que a gente vê com preocupação, o quantitativo todo dessas obras, o quanto que isso vai trazer de benefício para as comunidades, para o povo de Belém, né? Em termos de infraestrutura e tudo, a gente sabe que vai trazer um benefício grande, né? Mas em detrimento de quantas pessoas que vão ser penalizadas com isso. Né? Falta esse número, falta chegar nesse número. Porque são as pessoas que precisaram contribuir de forma significativa, né? Cortando na carne para que esse projeto, para que esses projetos todos se estabelecessem, né? Com relação às obras estruturantes, eu espero que não fique nenhum elefante branco por aí, porque a minha preocupação é que no período da COP a gente tenha um bocado de tapume colorido, bem desenhado, e a obra por detrás fique lá por anos e anos, como a gente viu se arrastando aí essas obras da Estrada Nova. O povo vive uma Belém enquanto observa a outra, sem poder acessá-la. É nessa Belém entre os dois mundos que eu sigo o fluxo. Fluo nas margens, dentro da cidade praticamente invisível. Já nasci em Bragança, com 17 anos já vim para cá. E meu pai não tinha onde trabalhar, meu avô já trouxe ele para cá, para Belém. Meu avô já era sapateiro, meu pai trabalhava e eu trabalhava do lado do meu pai, já na banca do meu pai. E esse período que meu pai e meu avô me ensinaram, foi muito bom. Era um período de rendas boas, tinha renda, tinha movimento no mercado. E depois que mexeram com o mercado, acabou a renda dos feirantes. A gente não vamos para o mercado que a gente trabalhava, que lá vai ser um restaurante gourmet, que eles digam, que é para aqueles filhinhos de papai. Esse prefeito agora já disse que não vai ser mais permissionário, agora vai ser locatário. E a gente vamos ter que pagar um pouco mais. A gente vamos ter que ralar para pagar, na verdade. E digo que a gente somos empresários, pequeno empresário, né? Empresário sem ter como pagar. Ele não trabalha com a qualidade que eu trabalho. É remista mesmo. E agora esse mercado não é mais nosso, isso aqui é dos burgueses. O capital
invade os territórios, né? Enfim, coloniza também o território urbano a partir da sua lógica, a partir da lógica, né, da gentrificação, do lucro, dependendo do interesse específico naquele momento. Territórios que antes eles eram desvalorizados, hoje no mercado imobiliário, quando há um incentivo do governo, uma infraestrutura investida naquele território, rapidamente as pessoas que ali moravam, elas não vão usufruir daqueles benefícios, né, de investimentos estatais, mas elas vão ser deslocadas para outros lugares que têm pouca infraestrutura, pouco equipamento público, e assim vai, né? Até que o capital consiga reaver os seus investimentos, né, a partir do investimento público. Mas também é uma dinâmica que existe, né? Porque o capitalismo ele precisa se renovar. Então, ele tem uma destruição criativa. Ele destrói, né, um determinado território, a sua infraestrutura, para construir de novo. Por quê? É a construção, é a reconstrução do território que gera lucro para as empreiteiras, para o mercado imobiliário, né? Então, a gestão da cidade, né, a gestão, a política ambiental, a política de desenvolvimento, a política territorial, ela é organizada pelo capital, né, e pelo seu objetivo, que é o lucro. Aqui, a gente se vê ameaçado constantemente pela especulação imobiliária. Essa légua aqui que a gente mora, dizem que a prefeitura comprou da União há anos atrás. E a gente não entende assim, porque se a gente vai no cartório de registro de imóveis, que é responsável por essa légua patrimonial, registrar algum documento, chega lá e ele vai dizer que tem sobreposição de área, que a área está escrita no nome da prefeitura, sendo que tem vários documentos que a gente conhece e sabe que existem, que documentos, o próprio cartório dando validade no documento. Para quem tem o dinheiro não existe a sobreposição de área, mas para o povo tem. A gente não se sente seguro, ainda não se sente seguro, né? Já passou aí governos e governos que, inclusive, se conversavam entre eles, tanto a prefeitura quanto o Estado e a União, que não havia divergências políticas e que poderia ser definido isso com muito mais clareza, né? Ainda assim a gente não tem, porque ninguém consegue construir aqui nada legal. Todo tempo é uma construção que ela não tem legalidade nenhuma. Ninguém consegue um habite do bombeiro para construir uma habitação aqui, por conta de falta de legalidade da documentação da área. Sou parte. Minhas águas formaram as ruas. Fui abrigo para os que aqui chegaram primeiro. Famílias fincaram raízes às minhas margens. Lhe dei alimento, caminho, mas os outros tinham plano diferente para mim. Das minhas águas, e deságua os esgotos de milhares de casas, sem tratamento, sem cuidado. E trato como trato os primeiros que habitavam, com esquecimento. Em 2023 foi feita a ET da Vila da Barca, que a ideia dela era tratar, né, o esgoto de Belém para ser jogado no rio. Até então Belém não tem, né? Tudo que é jogado no rio, de Belém toda, é jogado do jeito que é. Aí aqui funciona no projeto, as bombas funcionando normalmente, aí as bombas desaparecem, as bombas queimam, aí fica nisso, aí troca uma, depois não troca. Aí chega uma hora que ela para. Ela não funciona mais, aí a Cozampa já vem só para... Quando ela chega no teto dela, a Cozampa vai e retira e fica nesse processo. Agora, onde a Cozampa joga, eu não sei, porque não tem tratamento, né? Então, agora que vai ter o primeiro tratamento, que vai ser no UNA, que vai ser feito lá. Agora sim, a Cozampa vai jogar no lugar certo, que vai ser tratada para depois ir para o rio. Então, a primeira questão é saber de que saneamento a gente está falando. Porque
O ranking nacional está assumindo uma situação de expectativa que a cidade tenha redes técnicas. Eu ter rede de abastecimento de água, de drenagem, de esgotamento sanitário, ter estações de tratamento e tal, enfim, isso é uma tecnologia. Aqui, eventualmente, a gente vai encontrar situações em que um aningal está limpando o rio, em que a gente teria a distância entre as casas como um regulador da capacidade que a água do rio tem de receber determinado tipo de efluente. Enfim, temos que ter soluções de saneamento, sim, mas não seriam as mesmas soluções e elas podem ser combinadas. A gente tem uma estação de tratamento, a gente tem uma ET que não funciona, que atenderia a parte da comunidade, mas não funciona. E aí, vem essas questões, elas acabam vindo à tona nesse período por conta da COP30, mas essa negligência ela não é de agora. E aí eu digo, a gente está aqui há mais de 100 anos, a gente tem a primeira, a tubulação de água que é final da década de 80. A água que a gente lava a louça da pia, ela é despejada no rio. A do vaso sanitário, ela é despejada no rio. A gente tem essa consciência, né, de que não é a forma correta. Tanto tem que a gente provoca o poder público, a gente diz assim, está gritando, gente, nos ajude, gente, traga uma proposta, né? Vamos fazer o projeto para atender a comunidade. E aí o poder público simplesmente tapa os olhos e finge que não existe esse problema. A gente negou a gestão urbanística para toda a periferia. Na periferia, muitas vezes a gente está com tudo muito, muito, muito denso e tem dificuldade de chegar e entrar essas infraestruturas e tende a fazê-las de uma forma mais padronizada, né? Assumindo que o mais importante será controlar a drenagem superficial, fazer os canais, mas ali não necessariamente eu estou tratando a água contaminada que vai para aquele canal, eu estou fazendo o tratamento do esgoto. A gente teria que ter aqui estudos para a gente avaliar se esse sistema que é o mais popular, das fossas sépticas, né, tem a possibilidade de ser aprimorado. Se a gente tem sociotecnologias desenvolvidas para áreas periféricas, para que eventualmente as soluções sejam viáveis, envolvam a população. A gente tem muito problema de educação, né? Então, não por acaso que a política de saneamento envolve também a educação ambiental. Isso é uma coisa muito negligenciada. Que a gente fala muito hoje, né? Belém não é uma cidade que está preparada, é uma cidade que tem muitos problemas de saneamento, sempre existiram, mas eles crescem muito nos anos 80, ganham uma amplitude muito, muito grande com os novos bairros, né? Cidade Nova, né? Todas essas áreas no entorno. Então, a gente tem assim, um longo período de um grande espaço, né? de projetos urbanísticos, mas que são feitos, que são produzidos muito longe de um planejamento. Quer dizer, há um planejamento, mas a sua execução é completamente distante desse planejamento. A gente entende que isso aqui é racismo ambiental. Até então, para mim, isso aqui é a falta de respeito, sabe? Mas a gente entende que é algo muito maior, gente. Né? Que a gente fica calado assim, muitas vezes fica calado. A pessoa se... Uma pessoa que não mora na periferia, uma pessoa que tem vários problemas de saúde, começa a ter esse contato com a poeira direto. Será que aconteceria isso lá? Né? A gente fica pensando, mas por que aqui acontece e ninguém faz nada? Porque não vem nenhuma fiscalização. Olha aí, tem várias crianças doentes, vários problemas. As senhoras ali estão com problemas respiratórios, porque dessa poeira. As casas ficam só poeira, o dia todo, só poeira, tem que ficar varrendo toda hora. Então, por que com a gente isso, né? O rio está bem aqui, infelizmente o rio está do jeito que está, mais um racismo ambiental, que o rio está sendo prejudicado pelas questões de processos de obras, que não são acabadas, estão inacabadas e acabam prejudicando o rio. Porque a partir do momento que não finaliza uma obra, o transtorno que causa do esgoto que não foi finalizado está caindo no rio direto. Então está prejudicando a nossa vivência com o rio. E mais um caso de racismo ambiental, né?
Que isso não vai prejudicar só a Vila da Barca, não. Esse rio está prejudicando Belém toda, porque ele vai tá aumentando. Sim, imaginei Belém, uma cidade ribeirinha, berço de sua cultura e ancestralidade e a identidade que resiste seu povo. Ainda que o tempo passe e a paisagem mude, o calor da floresta e as minhas águas habita em cada um e resiste. O meu avô tinha uma canoa, então todo final de tarde a gente ia para essa canoa e ficava vendo, né? A maré tinha muita... O meu avô contava muita história pra gente, então tem muita memória afetiva. A gente tem uma relação com a maré que é diferente, a gente consegue trazer esse cuidado mesmo. A gente mora bem próximo à Baía do Guajará. As crianças tomam banho, a gente vê as pessoas que ainda vendem, vão pescar e vão vender o peixe. As pessoas atravessam para a Ilha das Onças, pegam o açaí, vêm para a Vila da Barca, bate o açaí e vende esse açaí. Então essa relação que a gente tem com o rio é uma relação diferente. Enquanto dentro desse projeto de desenvolvimento, eles dão as costas para o rio, a gente está de frente, a gente tem uma relação diferente, né? A gente tem esse cuidado, essa proteção, e nós somos ainda uma das poucas áreas de moradia que está na beira do rio. O resto são todas áreas empresariais, né? Todos têm um dono. Aqui, qualquer um que chegar na beira do rio vai poder tirar o sapato, molhar o pé, conversar, apreciar o pôr do sol, né, contar a história. A gente tem essa relação, que para mim é uma relação muito bonita, que para mim é uma relação ancestral. Nasci em cima de uma palafita, coberta de palha, no ano de 71. Na frente de casa que passava o igarapé. E esse igarapé ia até o meio da rua, mais ou menos. Entrava, a maré subia e descia, então tinha um fluxo de marés aqui 2 vezes no dia. A gente vivia muito mais em função do rio, de fato, né? Parentes nossos vinham de embarcação. Meu avô tinha canoa, vinha de São Miguel do Guamá para cá de vela. E então, nessa época, a gente tinha uma interação muito maior com o rio, né? Tomava banho de maré aqui na frente, tomava lá na beira do rio. A gente vive na cidade, mas os nossos costumes são todos ribeirinhos, assim. É também pelos costumes, pelo jeito que a gente se comporta, como a gente se veste, como a gente anda, como a gente dorme, como a gente come. Então eu acho que isso assim, atravessa completamente a gente. Minha infância foi toda nas palafitas da Vila da Barca, né? Eu já vim pra cá, para essa área que a gente está hoje, já é adulto. Aí, então a minha infância foi toda nas pontes, onde a gente conseguia ter o contato diretamente com o rio, com a lama, empinava pipa na lama, a gente pescava sarará na lama, né? Era um momento muito divertido, por exemplo, meu tio tinha um barco, aí nesse barco a gente fazia nossas caminhadas pela Baía do Guajará, pescava camarão e outras situações, comprava farinha nas ilhas, então tudo isso a gente fazia a girada do motor, que era um sonho meu, aprender a girar o motor lá. Todos os meus primos sabiam, apenas eu, quando criança, não sabia girar o motor. Então, falando, tem que aprender a girar esse motor. E esse momento com meu tio era muito, muito bonito, né? Da minha família toda, né? Eu lembro desse momento com meu tio, né? Foi um momento assim que a gente viveu muita coisa na parte ribeirinha dos barcos que a gente andava. Lá no século XVIII, havia um projeto de valorizar essa rede de rios na Amazônia, né? O projeto do Gaspar Gronsfeld. Ele queria sanear o Piri. Piri era um grande alagado no centro da cidade, né, que vem desde o Ver-o-Peso até mais ou menos Batista Campos. E a ideia dele é que todos os moradores vivessem aí como fosse uma cidade ribeirinha. Por que ele queria assim? Porque ele veio do norte da Alemanha, né? Ele veio da região de Bremen, ele veio... É a região que
que está muito conectada ali com a Holanda. Então, são países que têm a presença dos canais na cidade, né? Os canais de Amsterdã, os canais de Copenhague, né? Você conhece toda ali na Dinamarca, norte da Alemanha. Então, ele vem dali e ele pensa, pô, essa cidade dá para ser uma cidade como as nossas cidades do norte da Europa. Só que esse modelo perde para um modelo que ganha o projeto do Teodósio Constantino Scherman, que é um projeto português. Então, que é um projeto de aterrar. E nós até hoje temos essa ideia de aterrar. Então, a gente tem um olhar sobre a natureza oposto à ideia do que é moderno. Então, moderno é o quê? Uma cidade asfaltada, uma cidade de cimento, uma cidade sem cor até. Se a gente for analisar profundamente, isso está na arquitetura, isso está uma cidade com poucas cores. A gente pode falar aqui na Amazônia, inclusive, a sociedade também nega o rio, né? Nega o nosso universo ribeirinho. Por exemplo, se a gente for pensar que a cidade é quase uma península colocada ali na Baía do Guajará, todo esse processo de colonização, as residências foram viradas para a própria cidade. Não era para o rio. O rio era o quintal das casas, era onde se depositavam os lixos, tudo. E havia também o medo de que os animais, a cobra, bichos viessem do rio. Eu acho que a gente pensa mais hoje nisso. Eu não tenho uma visão cética disso, não. Acho que a gente pensa, reflete. O que falta é que essas reflexões entrem no processo de gestão. Resistimos porque quem nasce às minhas margens aprende a remar contra a corrente. Aprende que as águas paradas morrem, mas a água que se movimenta se transforma. Carrega comigo essa gente que insiste e que canta, que batuca, dança, ocupa e que faz a minha beira o centro da sua própria história. Lutar, batalhar, não baixar a cabeça, ir atrás dos seus objetivos e que tem espaço para todo mundo. E sempre que a gente tiver a sombra, pode ter certeza que você vai estar à sombra de algo ou de alguém que está tomando o seu lugar ao sol. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que brilhar. Não, esse é o legado que ele deixa pra gente, um legado de luta, um legado de sonho também. Ele é aquela frase icônica do Che, há quem endureça assim, nunca perderia a ternura, né? Ele é essa pessoa. Ele é a pessoa que ele é resistente, ele mostra pra gente que a gente precisa ter força, a gente precisa ter pulso, a gente precisa ter garra pra gente conseguir o que a gente quer. O nosso trabalho na comunidade não é de política partidária. A gente faz política. Nossa política é política social, é que a gente vai fazer o diálogo com quem foi eleito, porque se a pessoa decide ser eleito, decide ter um cargo político, está decidindo na vida dela que o trabalho dela vai ser trabalhar para o povo. Então ela vai ser cobrada para isso. Se ela não gosta, então ela tem que procurar outros caminhos. Porque a gente vai cobrar isso. Se vocês forem andar no espaço, tem vários lames feitos pelos processos denunciando racismo ambiental, denunciando o que está sendo feito na comunidade. E quem está fazendo isso? São as próprias crianças e jovens. Eu tenho certeza que quando a gente passar o bastão, nós vamos estar muito bem representados na nova liderança da Vila da Barca. Transformação que eu carrego e que eu sempre vi. O meu pai, que é um negro, né? Descendente de pessoas escravizadas. Ele escreve o nome dele, lê com um pouco de dificuldade, mas ele sempre quis se envolver e se envolveu na política para transformar a vida das pessoas e não para benefício próprio, né? Então,
eu carrego comigo isso que eu aprendi dentro da minha casa, no meio da minha família. Então, nunca desisti de lutar para ver os jovens tendo também aquilo que eu sonho para minha família, para os meus filhos, né? E assim, nós continuamos essa luta pela educação, pelo saneamento básico, pela água, né? Porque é buscar dignidade, porque como assim que nós estamos aqui e a gente não tem direito a ter saneamento básico, a ter uma rua asfaltada, a ter água encanada? É o básico, são direitos básicos. A gente consegue manter aqui essa relação de cuidado comunitário, e eu acho que esse cuidado comunitário, ele impacta diretamente na minha vida e faz com que eu tenha esse processo de participação social, né? De devolver um pouco do cuidado que eu tive quando era criança, quando era adolescente, para outras crianças e adolescentes da comunidade. A gente sempre tem que começar a focar nas coisas boas que a gente tem na vida, porque pisca, a vida já passou. Eu pisquei, eu tava com 3 anos brincando lá no Beira-Rio, eu já tô com 12, quase 13. Entendeu? É isso. Fiquei muito triste com essa obra, mas né, a gente vai continuar lutando, mesmo que não pense, mas vamos continuar lutando. E eu sigo o fluxo do tempo. Enquanto eu correr, a voz desse povo não cala. Na DOCA é obra para olhar. Na periferia é obra para expulsar. Na Tamandaré tem dinheiro para investir. Na nossa quebrada, o povo tem que sair. No Lago Verde, a luta é ambiental, mas o governador nos tirou do seu jornal. Não ouviu o povo, não quis nos escutar. Só pensa em concreto para nos sufocar. Na DOCA tem projeto para sonhar. Aqui só querem nos desapropriar. Por que essa diferença? Será que pensam que na periferia não temos o direito de falar, de opinar? Somos cidadãos, temos direito à decisão. Não vamos aceitar nossa gente sendo forçada a deixar o seu lugar. Vem aqui, governador, vem dialogar, vem ouvir quem mora, vem respeitar. Queremos sim uma obra digna para preservar não só a natureza, mas a identidade
a vida e a memória de quem sempre esteve lá.